Olá, acadêmicos e acadêmicas, tudo bem? Antes de continuarmos com a nossa disciplina, nós teremos de recordar alguns conceitos aprendidos na nossa última videoaula. Estudamos a relação entre linguagem e interação, apresentada por Piaget, bem como sua teoria da epistemologia genética, que é uma síntese das teorias existentes, o apriorismo e o empirismo. Piaget não acredita que o conhecimento seja inerente ao indivíduo, como postula o apriorismo, nem que o conhecimento provenha totalmente das observações do meio que o cerca, como postula o empirismo. O conhecimento é desenvolvido através de 5 períodos, ou seja, maturação do sistema nervoso central, experiências físicas e lógico-matemáticas, transmissão social e equilibração das estruturas cognitivas. Os estágios de desenvolvimento acontecem de 0 a 1 ano e meio ou 2 anos, que é chamado de sensório motor, isto é, a criança busca adquirir coordenação motora e aprender sobre os objetos que a rodeiam. De 1 ano e meio ou 2 anos, até 6 ou 7 anos, é chamado de pré-operatório. A criança adquire habilidade verbal e simbólica. Nesse estágio, ela inicia a nomear objetos e raciocinar intuitivamente, mas ainda não consegue realizar operações propriamente lógicas. De 7, 8 até 11 ou 12 anos, é chamado de operatório concreto. A criança começa a formar conceitos como o de número e classes de palavras. Possui lógica consistente e habilidade de solucionar problemas concretos. De 11, 12 anos em diante, é chamado de operatório formal. O adolescente começa a raciocinar de forma lógica, com enunciados puramente verbais, que são as hipóteses. Estudamos que, para Vygotsky, a linguagem é social. Ela estreita a relação entre pensamento e linguagem. Para ele, a aquisição da linguagem passa por 3 fases. A primeira, da linguagem social, que possui a função de denominar e comunicar, sendo a primeira a linguagem que surge. Depois temos a linguagem egocêntrica e a linguagem interior, intimamente ligada ao pensamento. Estudamos a relação entre a linguagem e a psicanálise e aprendemos que a linguagem molda diversas situações ligadas ao indivíduo, tudo que de algum modo sofre transformação. A linguagem torna-se um dos agentes responsáveis e o inconsciente é percebido como é estruturado como sendo uma linguagem também, segundo o próprio Lacan. A partir de então, para a nossa videoaula de hoje, percebemos que, de um lado, a linguística investiga o sistema geral do código e a organização paradigmática, ou seja, em que faz uma associação de elementos da língua, e sintagmática, quer dizer, linearidade do signo linguístico. Os linguistas se empenham na descrição formal da estrutura da língua criando teorias. Uma teoria linguística deve descrever o que os falantes conhecem sobre suas línguas e a sua formalização oferece à psicologia uma estrutura que permite a divisão dos componentes do processamento da linguagem verbal, como a fonética, a fonologia, a sintaxe e as relevantes representações mentais, nome, frase, categoria, papel temático, dentre outros. De outro lado, a psicologia estuda a organização dos processos de emissão e recepção, de codificação e de decodificação da linguagem verbal, com base em fenômenos psíquicos, ou seja, que está ligado à nossa mente. Os psicólogos querem saber como as estruturas linguísticas são adquiridas pelas crianças e como são empregadas nos processos da fala-sinalização, da compreensão e lembrança. A psicologia provê a linguística com metodologias para a investigação dos processos cognitivos de aquisição, compreensão e produção. Assim, a psicolinguística tem o interesse em saber como a estrutura linguística está ligada ao uso da linguagem verbal. Ela quer entender e explicar a estrutura mental e os processos envolvidos no uso de uma língua. Os psicolinguistas se interessam pelo conhecimento e pela capacidade inerente, que faz parte da pessoa e que deve ter para usar uma língua e para aprender a usá-la na infância ou na aquisição de novas línguas. A tarefa do psicolinguista é de construir modelos de processos que fazem uso, a todo instante, do conhecimento armazenado. A psicolinguística representa uma tentativa ligada à experiência empírica, no sentido de caracterizar aquilo que se deve saber a respeito de uma língua, para poder usá-la. Como já abordamos, as primeiras obras de Chomsky foram, sobretudo, críticas às concepções mecanicistas de Skinner. Assim,
behaviorismo verbal marca o esgotamento da primeira fase da psicolinguística, abrindo o cenário para uma fase que sofre um grande impacto sobre o ponto de vista epistemológico e metodológico. Além disso, uma nova abordagem sobre a linguagem verbal estava sendo difundida naquele momento. Vamos saber um pouco mais sobre seus fundamentos. Com a delimitação do escopo de análise do seu objeto, a psicolinguística precisou ir além dos exemplos idealizados por teoristas como Chomsky e Saussure, pois ambos descartaram o uso efetivo de uma dada língua para compreender os processos envolvidos na sua produção e recepção, além dos aspectos funcionais. No âmbito do funcionalismo da linguagem verbal, uma escola se dedicou aos aspectos pragmáticos da língua. Foi no seio da Escola de Praga que o funcionalismo, combinado com o estruturalismo, ganhou força. Havia ali muitos pesquisadores importantes, dentre eles Karl Burle, que reconheceu 3 tipos gerais de funções da linguagem. A primeira, a função cognitiva; a segunda, a função expressiva; e a terceira, a função conativa. Antes de conhecermos as definições sobre as funções da linguagem, veremos os elementos da comunicação humana. Temos aqui o emissor, o receptor, o referente, o canal e o código. O emissor vai ser aquele que emite a mensagem. O receptor, aquele que recebe a mensagem. A mensagem, o conjunto de informações transmitidas. O código, a combinação de signos utilizados na transmissão de uma mensagem. A comunicação só se concretizará se o receptor souber decodificar a mensagem. Canal de comunicação por onde a mensagem é transmitida, como TV, rádio, jornal, revista, cordas vocais, dentre outros. O contexto é a situação a que a mensagem se refere, também chamado de referente. Funções da linguagem. Primeiramente temos a função referencial. Está ligado ao referente. É o objeto ou situação de que a mensagem trata. A função referencial, ela privilegia justamente o referente da mensagem, buscando transmitir informações objetivas sobre ele. Essa função predomina nos textos de caráter científico e é privilegiada nos textos jornalísticos. A função emotiva acontece através dessa função, onde o leitor imprime no texto as marcas de sua atitude pessoal, emoções, avaliações, opiniões. O leitor sente no texto a presença do emissor. A função conativa, por sua vez, ela procura organizar o texto de forma que se imponha sobre o receptor da mensagem, persuadindo-o, seduzindo-o. Nas mensagens em que predomina essa função, busca-se envolver o leitor com o conteúdo transmitido, levando-o a adotar esse ou aquele comportamento. Na função fática, a palavra fático significa ruído, rumor. Foi utilizada inicialmente para designar certas formas que se usam para se chamar a atenção, como ruído, como psiu, ei. Essa função ocorre quando a mensagem se orienta sobre o canal de comunicação ou contato, buscando verificar e fortalecer sua eficiência. Na função metalinguística, acontece quando a linguagem se volta sobre si mesma, transformando-se em seu próprio referente, como ocorre a função metalinguística. Na função poética, acontece quando a mensagem é elaborada de forma inovadora ou imprevista, utilizando combinações sonoras ou rítmicas, jogos de imagens ou de ideias. Temos a manifestação da função poética da linguagem. Essa função é capaz de despertar no leitor prazer estético e surpresa. É explorado na poesia e em textos publicitários. Karl Burle reconheceu 3 tipos gerais de funções da linguagem. A primeira, como já dissemos anteriormente, a função cognitiva; a segunda, a função expressiva; e a terceira, a função conativa. Vamos a cada uma delas, ao seu conceito. Função cognitiva refere-se à transmissão de informação factual. Função expressiva indica a disposição de ânimo ou atitude do locutor ou escritor. Função conativa, seu uso serve para influenciar a pessoa com quem está se falando, ou para provocar algum efeito prático. Outro nome de destaque dessa escola é Jacobson, que ampliou a tríade de Burle, definindo os atores e contextos das mensagens e introduzindo mais 3 tipos de funções da linguagem. Função referencial ou denotativa, que corresponde à função cognitiva, está centrada no referente.
Função emotiva ou expressiva, centrada no destinador, né, ou emissor da mensagem. Função conativa, que se refere para o destinatário. Função fática, centrada no contato físico ou psicológico, manifesta o desejo e a necessidade de comunicar. Função poética, que se centra na própria mensagem, em um suplemento de sentido para a mensagem que é acrescida de mudanças estruturais, tonalidades, ritmos e sonoridade. Função metalinguística, centrada no código, é acrescida à mensagem com o objetivo de explicar ou precisar o código utilizado pelo destinador. É a linguagem que fala da própria linguagem. Neste slide, apresentarei a vocês a relação que existe entre os componentes da comunicação humana com as funções da linguagem. Quando falamos, primeiramente, de emissor, estamos falando da função chamada de emotiva ou expressiva. Onde o eu é quem expressa a sua vontade, os seus anseios, o seu pensamento, o seu desejo. A mensagem, por sua vez, ela está ligada à função metalinguística. Ou seja, o que é função metalinguística? É quando temos a relação de alguma coisa sobre alguma coisa. Por exemplo, relação de música sobre a música, de poesia sobre a poesia, de um texto sobre um texto. Então, através disso, nós vamos perceber que vai estar centrado na mensagem como um todo. O receptor, por sua vez, vai ter como função da linguagem a função apelativa ou conativa. Nesse caso, teremos o exemplo mais clássico, né, e mais conhecido de propagandas publicitárias, onde a intenção, na verdade, é persuadir o leitor a comprar tal produto. E nesse sentido, nós teremos os verbos no uso do imperativo, que indica uma ordem, como, por exemplo, compre, beba, veja, dentre outros, tá? A função ligada ao referente é chamada de função referencial ou denotativa. Por que denotativa? Porque está ligado à condição da realidade. Não é nada conotativo, não é imaginado, não. É real, principalmente ligado aos textos jornalísticos, tá? E referente aqui no caso é o assunto que está dentro da mensagem. O canal de comunicação está ligado à função fática. Ou seja, é o meio pelo qual a mensagem vai ser veiculada. Nesse caso aqui, nós podemos indicar a seguinte questão, principalmente voltada para a comunicação, né, entre as pessoas, através do telefone ou de uma rede social. Quando você diz, oi, tudo bem, como você está? E a pessoa responde, nós temos que essa situação está ligada à função fática, que é por onde realmente há comunicação. Tá? E por fim, teremos o código, que está ligado à função poética. Porque quando fala de código, nós estamos falando da língua. Nesse caso aqui, poderia ser a língua de sinais, poderia ser a língua portuguesa, certo? Então a função poética, no caso, é onde que a língua vai estar sendo veiculada, vai estar sendo transmitida. Percebemos, nesse próximo slide, como a realidade social é um elemento imprescindível na aquisição e desenvolvimento da linguagem. Vamos ler aqui o texto. Tornava-se necessário que, ao abordar a linguagem dentro de uma perspectiva diretamente ligada à realidade, aparecesse claramente sua finalidade social, que é a comunicação, e seus determinantes sociais, bem como a importância do papel desempenhado pelo sistema de signos, utilizando o código, que é a própria língua, em especial o signo verbal, linguístico ou a língua. Em consequência, o estudo psicológico deveria recorrer também a uma análise dos fatos da língua criados pela atividade da linguagem e utilizados durante esta atividade. Uma frase, a mensagem de Slama Kazaku, 79, página 37. Existe uma ciência que é responsável por descortinar e descobrir como a linguagem acontece, como o cérebro executa tal processo. Nesse sentido, vamos entender qual o objetivo dessa ciência.
conforme veremos no próximo slide. Neurolinguística é uma ciência que estuda os mecanismos cerebrais subjacentes à compreensão, produção e conhecimento abstrato da linguagem, falada, sinalizada ou escrita. Em outras palavras, investiga as relações entre a estrutura do cérebro humano e a capacidade linguística, com foco especial na aquisição da linguagem e nos distúrbios de linguagem, especialmente naqueles originados por lesões cerebrais. Trata-se de um campo interdisciplinar, o qual articula conhecimentos provenientes da linguística, das ciências cognitivas, da neurobiologia e das ciências da computação, entre outras. Dentre uma miríade de investigações psíquico- e neurolinguísticas potencialmente possíveis, processamento da frase, do texto, da produção de fala, da aquisição da língua materna, entre outras. Vem se destacando os estudos sobre a linguagem em bilíngues e multilíngues. Então, de forma geral, a neurolinguística, na verdade, ela vai trabalhar com a questão de como que o cérebro processa a mensagem e como que esse mesmo cérebro faz com que o falante adquire realmente essa linguagem, certo? Onde podemos demarcar na própria mensagem aqui as palavras, por exemplo, em que estão ligadas a esse processo, né? Ou seja, está ligado ao mecanismo cerebral, né? Então, mais uma vez, ligado à questão do próprio cérebro, que está ligado também à mente, que, por sua vez, vai estar associado à questão da aquisição da linguagem. Como que esse falante, na verdade, ele vai adquirir essa linguagem? Qual que é o meio que vai fazer com que ele realmente aprenda tal processo? O que é cognição? Cognição é o ato ou processo de conhecer que envolve atenção, percepção, memória, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento e linguagem. A palavra cognição tem origem nos escritos de Platão e Aristóteles. A partir desse conceito sobre o aspecto cognitivo, teremos uma outra ciência que estuda tal processo, que se trata do cognitivismo, que estudaremos a seguir no próximo slide. Cognitivismo. O que é? Uma escola de pensamento. Seu principal objetivo é o estudo da consciência e da mente. É o processo interdisciplinar que agrega estudos de várias áreas de conhecimento. Novas ênfases ao cognitivismo. Está ligado à tecnologia de informação e comunicação, que é representado por computadores, softwares, internet, jogos eletrônicos, celulares, ferramentas comuns do cotidiano. A inteligência artificial significa uma inteligência similar à humana, exibida por mecanismos ou softwares, dentre outros. Principais características do cognitivismo. Centraliza no conceito e na regra para explicar o processamento cognitivo e o comportamento. Comprometimento com a visão construtivista. Comportamento humano orientado por metas. Imagem de um sujeito ativo e não reativo. Recupera do conceito da consciência na psicologia. Então vocês percebem que a palavra mente, no caso, cérebro, vai estar ligada a esses dois processos. Tanto do cognitivismo, como também ligado à questão da neurolinguística. Aqui temos o modelo cognitivo, em que nós vamos perceber que a base aqui, o centro, vai estar ligado ao próprio eu, ao sujeito, tá? Porque o sujeito, no caso, está ligado ao processo individual, tá? Vamos pensar aqui a questão individual do sujeito. Porém, esse sujeito está inserido numa coletividade. Podemos chamar de língua, porque todos realmente falamos, nesse caso, o mesmo código, tá? Então, nesse caso aqui do eu estar no centro desse modelo cognitivo, temos várias divisões ligadas a esse eu, onde ele vai expressar as emoções, os sentimentos, bem como também vai expressar sensações físicas, o seu comportamento também vai ser expresso, né, por meio da sua vontade, do seu desejo, bem como também seu pensamento. Tá? Então, vamos pensar que tudo está ligado a esse eu, que de fato acontece. E se nós também pudermos associar a uma função da linguagem ligada a esse eu, podemos perceber que a função poderia ser chamada de função, como nós vimos anteriormente, emotiva ou expressiva. Desculpa. Função emotiva ou expressiva, em que a mensagem, na verdade, vai centralizar nesse eu, onde ele vai realmente representar o quê? Suas emoções, os seus sentimentos, seus pensamentos, dentre outros aspectos. Então, esse aqui é o modelo de visão do cognitivismo. A seguir, né, ainda temos, falando sobre o cognitivismo,
encontramos a relação presente nesta quando o homem está em relação com o próprio mundo, né? Eles são analisados em um conjunto. O conhecimento é o produto da interação entre sujeito e objeto. Para Piaget, o desenvolvimento por fases se interrelacionam e se sucedem até atingir estágios da inteligência com características de mobilidade e de estabilidade. Temos também a inteligência mais afetividade, que é igual à inteligência, que é um resultado da experiência sensorial versus razão. Então nós temos aqui a equação no final aqui do slide, em que vai determinar para a gente essa situação aí envolvendo a relação entre homem e mundo. Porque aqui nós vamos ter sempre a relação do eu versus objeto. Porque nós aprendemos dessa forma, tá? Adquirir conhecimento. Então Piaget, na verdade, ele fez para a gente um esquema aqui, equacional, matemático, em que inteligência mais afetividade vai ser igual a inteligência. E essa aqui, por sua vez, vai acontecer também através da experiência sensorial e também através da razão. Ou seja, podemos dizer também que a questão aqui da emoção e razão vão andar juntas para favorecer a inteligência, tá? Essa é a visão do Piaget sobre a relação homem e mundo, ligado ao cognitivismo. Sociedade e cultura. Vygotsky apresenta o desenvolvimento cognitivo que resulta pelo processo de interiorização da interação social, com materiais fornecidos pela cultura. Ele considera a potencialidade do aluno no processo de ensino e aprendizagem. O sujeito é mais ativo. O sujeito é mais que ativo, é interativo. Tá? Então, situando aqui também a visão de Vygotsky sobre o cognitivismo, nós vamos pensar o seguinte, que a questão do processo ela está ligada ao interior da interação social, percebe que tudo está ligado à sociedade. Então, o sujeito, na verdade, só é quem ele é porque ele está no meio social. E é nesse meio que ele vai adquirir a sua comunicação, a sua linguagem. Vai desenvolver essa habilidade linguística, tá? Onde a cultura, na verdade, que vai estar ligada à sociedade, vai favorecer a aquisição da linguagem. Mais abaixo teremos também que o Vygotsky considera a potencialidade do aluno no processo de ensino e aprendizagem, ou seja, ele está apto realmente a aprender e desenvolver essa sua habilidade ligada à questão da produção de conhecimento. E para ele também o sujeito ele é mais do que ativo, ele é interativo. Por quê? Porque nós sabemos que através da língua é que ele vai desenvolver realmente a sua habilidade. A habilidade esta ligada tanto à habilidade linguística, como também a habilidade cognitiva, conforme propõe a teoria. Outra teoria é chamada de conexionismo. Ele faz parte do grupo das abordagens que procuram explicar a língua de sinais americana, a ASL, pelo viés da cognição, ou seja, em termos de representações mentais e de processamento de informação, ele tem como suporte a linguística cognitiva, que vê a língua como fruto da experiência humana. A língua se constrói pelo uso e não por princípios inatos. Então, só destacando aqui para vocês que, na verdade, a língua ela não vai se construir pelo uso cotidiano, não, mas sim, ele vai falar que a língua, na verdade, já nasceu pronta com um falante. Tá? Então, o conexionismo, na verdade, trabalha com inatismo, se nós podemos pontuar dessa forma. Ou seja, o falante desta língua, o usuário da língua, já nasceu com essa proposta, já nasceu realmente internalizado dentro dele essa habilidade linguística, tá? Não, quer dizer, não foi sendo desenvolvida no seu uso, não. Já faz parte dele. Temos também outro modelo a seguir, que é observar as informações sobre o behaviorismo, onde encontramos o estímulo que está ligado ao cérebro. Como aqui nós temos os neurônios, a caixa preta, né, como é chamado, e na sequência temos o resultado desse processo. A visão empirista do behaviorismo, que trata da experiência desse processo, acontece por meio da ênfase nos sentidos e na experiência, como a tábula rasa. Nega a existência da mente, porque todo saber é aprendido, e nesse caso, aprender é saber responder corretamente a estímulos, conforme vemos aqui no esquema, né? Temos a questão do estímulo, né? Inicialmente é dado um sinal, então o cérebro, na verdade, ele vai processar esse sinal
para que depois nós tenhamos uma resposta de acordo com o estímulo que foi dado inicialmente, né? Agora, por que é chamado de caixa preta? Porque, como nós vemos até no próprio avião, é onde está registrado todas as informações do cérebro, onde tem um registro de que nós já vivemos a relação do eu com o objeto, e aí o cérebro armazenou isso, através dessa experiência, né? Conforme vemos aqui embaixo, ó, ênfase nos sentidos e na experiência, que é visto como tábula rasa, porque inicialmente nós ainda não tínhamos esse conhecimento, mas ao contato com ele, passamos a ter o quê? A experienciá-los e a armazená-los na nossa caixa preta, que é o próprio cérebro, ok? Ele vai negar a existência da mente, e todo saber ele é aprendido. Nesse caso aqui, aprender é saber responder corretamente a estímulos. O paradigma behaviorista vai centrar na relação ao processo de aquisição de conhecimento e nega a existência da mente. Defende que o conhecimento é aprendido através de estímulos e respostas, conforme vimos, né, no esquema anterior, no slide anterior. No esquema a seguir, temos o simbolismo e as representações da mente e cérebro, ligado à perspectiva mentalista, que acontece da seguinte maneira. Temos os insumos, que significa fazer uso de, e nesse caso do cérebro, né, ele tem como resultado os processos adquiridos desse momento, né, desse instante. No mentalismo, ele pleiteia a existência da mente. Existem ideias inatas e representação da mente. Aprender, nesse caso, é representar na mente o mundo circundante. Então, aqui no caso do simbolismo, nós temos aqui a questão do fazer alguma coisa ligada, né, a algo, que no caso é a mente, é o cérebro, né? E depois temos aqui os produtos resultantes desse processo, né? Então, através da representação simbólica, vamos chegar a um objetivo final, que seria o produto. Então, a mente, no caso, ela vai ter como objetivo e como função pleitear a existência, né, de alguma coisa. Vai existir ideias que vai fazer parte já do falante, né, do usuário da língua, e ele também vai fazer uma representação mental daquilo que ele está observando, daquilo que ele está vendo, tá? E aprender nesse momento aí vai estar ligado principalmente à mente, como nós já falamos anteriormente, e sim também ao mundo que o circula, ao mundo que o circunda, na verdade, tá? O paradigma mentalista enfatiza o papel da mente nos processos cognitivos. A mente e o cérebro são duas realidades de diferentes substâncias. A primeira é espiritual e a segunda é física. No esquema do conexionismo, temos a unidade de entrada do cérebro, em que temos as redes neuroniais e unidades intermediárias, e como resultado temos as unidades de saída. E como fica a mente nesse processo? Processamento de distribuição em paralelo, que é o PDP, ao mecanismo cerebral genético. Aprender, nesse caso, é alterar a força das sinapses neuroniais. Tem, conforme vemos aqui também no esquema, né? O conexionismo, na verdade, que está ligado à questão do próprio cérebro, não é isso? Na produção do conhecimento. Nós vamos ter aqui as unidades de entrada, chamadas de input também, né? Nós vamos ver mais à frente também. E é onde nós vamos ter aqui o cérebro que vai ativar realmente essas informações de entrada, que também podemos ver como unidades intermediárias. Por quê? Porque está ligado ao processo de transição. Então o cérebro, na verdade, ele recebeu essa mensagem inicial, e ele está realmente fazendo processando essa informação para depois chegar ao seu objetivo comum, que é a unidade de saída, que nós também podemos ver no inglês como output, tá? Que é saída. Ou seja, processamento de distribuição em paralelo, que é o PDP, porque inicialmente vemos a entrada, a função intermediária e a função de saída, e posteriormente teremos o quê? O mecanismo cerebral genético, né, que já faz parte daquele indivíduo, que ele já começou realmente a vivê-lo por meio de experiências. E aprender nesse processo é alterar a força das sinapses, né, que são as ligações neuroniais. Os neurônios, na verdade, quando eles estão realmente em comunhão, né, em união de um com o outro, vai gerar a sinapse, que é provocado pelo conhecimento ativado, né, no cérebro. Segundo Porsche, 2005, o conexionismo está entre as abordagens que rejeitam a modularidade da linguagem e inatismo. Estuda a mente numa perspectiva computacional e descreve o processamento cognitivo à semelhança de um computador. Como eu já disse para vocês anteriormente, input, ou dados de entrada, processamento ou dados ocultos, e output, os dados de saída. Só pensar que conexionismo, na verdade, está ligado à questão da conexão, tá? Só lembrar a palavra conexão, nós vamos ter já uma significação do que é o conexionismo de fato. Os conexionistas, com base nas descobertas da neurociência, argumentaram que todos os processos cognitivos ocorrem no cérebro.
A mente é nada mais do que o agrupamento desses processos. O cérebro contém milhares de neurônios conectados em paralelos, que formam redes interneurais. Vamos ver agora algumas curiosidades. O que é ser curioso? É qualidade, né? Qualidade e vontade de ver, de conhecer e satisfazer sua curiosidade. Temos nesse desenho um esquema biológico neural, composição de neurônios. Temos na imagem aqui o axônio, deixa eu mostrar para vocês. O axônio aqui, né, na imagem, está em inglês, mas dá para a gente identificar, certo? Temos também na imagem os dendritos, conforme vocês estão vendo aqui, os dendritos. Temos também o núcleo, tá? Que está aqui. Temos também o soma também, que está ligado a esse núcleo, tá? E aí temos também o axioma também central, né? Então esse aqui é o esquema biológico dos neurônios. Nesse outro slide, nós já vimos de forma mais detalhada também a questão da divisão do próprio cérebro, né, dos neurônios, e temos também quais são as suas especificidades. Né? O que é o axônio, o que é o dendrito, conforme vemos no slide. Vamos só lê-lo para a gente identificar sobre isso. O neurônio é constituído de um corpo e de dois tipos de filamentos, os axônios e dendritos, responsáveis para a formação de rede. Né, os axônios eles são transmissores elétricos de conexão de um neurônio para o corpo de uma sinapse. Os dendritos são impulsos elétricos de ligação da sinapse com outros neurônios. Neste slide, nós temos a representação de uma rede neural, que é um esquema diagrama da rede neural. Temos os dados de entrada, processamento de dados e dados de saída, conforme vemos aqui embaixo. Ó. Dados de entrada, processamento desses dados e dados de saída. Então isso aqui tudo é um esquema realmente ligado à mente, né? Ligado aos neurônios. Esquema neural. Só lembrando que tudo isso aqui é só a mesma curiosidade, tá? Isso não vai ter não vai ter nenhuma questão avaliativa ligada a isso. Somente para vocês adquirirem mais conhecimento sobre a questão da própria mente, do cérebro. Neste outro slide, nós temos aqui, quando o axônio ele alcança o dendrito, há um espaço em que as reações químicas são processadas, que são chamadas de sinapses. As sinapses são responsáveis pelo aprendizado. Aprender significa modificar as forças sinápticas. Então, quando as forças, na verdade, elas se unem, conforme aqui no desenho, onde você tem esses pontos de luz, quando elas se unem, significa que o cérebro está ativando o conhecimento no sujeito, no indivíduo, tá? E é chamado de sinapse esses pontos de ligação. Temos também aqui outro esquema ligado à sinapse, né, quando ela acontece. Né, aí temos aqui os exemplos também para vocês só verificarem. A plasticidade cerebral é a capacidade do cérebro de se remodelar em função das experiências do sujeito. Permite a aprendizagem ao longo da vida. Quando determinadas áreas sofrem lesão que comprometem as suas capacidades, os outros neurônios que se encontram nas zonas vizinhas assumem as funções das áreas danificadas. As experiências feitas com cegos, adultos que começaram a aprender braille, veio provar neuroadaptabilidade do cérebro. Afinal, como funciona o cérebro? Cada ser humano é único, pois as redes neuroniais formadas são próprias e específicas da história de vida de cada pessoa. Temos várias áreas do cérebro em que os neurônios são destinados a processar coisas específicas. O cérebro funciona integralmente. A plasticidade é a possibilidade ampla de formação de conexões entre neurônios a partir das sinapses. O cérebro não só aprende, se reorganiza, como de pessoas cegas, por exemplo. O cérebro passa por um processo de maturação biológica ao longo de 20 anos. Cada período de desenvolvimento humano é marcado, assim, por mudanças físicas no cérebro e por aquisições biológico-culturais específicas e possíveis graças à configuração físico-química do cérebro naquele determinado período. A aprendizagem se efetua pela criação de novas memórias e pela ampliação e transformação de redes neuroniais que guardam os conteúdos já trabalhados anteriormente. Nesse processo, entram tanto a informação organizada em conteúdo de memória, como a apropriação de metodologias que são recursos para a formação e a ampliação de memórias. Nesse próximo slide, nós estamos aqui a imagem, né, de como o cérebro trabalha, né, o seu lado esquerdo, que está ligado ao processo de desenvolver no falante e no indivíduo a questão intelectual, a questão temporal histórica, o ser mais ativo, né, vai ter a ideia de uma coisa mais explícita
vai ser um ser analítico, né, que analisa a linguagem, as situações. Um ser linear, né, vai seguir um caminho reto, né? Vai ter sequências no seu processo, né, de desenvolvimento linguístico, vai ter um foco, vai estar ligado ao masculino, está ligado também à questão temporal, à questão verbal, à questão lógica, racional e argumentativa. Então isso aqui é o lado esquerdo do cérebro, então ele processa essas seguintes informações aqui. Já o lado direito, ele vai ser um lado que vai visar o sensível, vai visar o interno e o atemporal, quer dizer, não tem uma marca de tempo, vai ser receptivo, vai ser tácito, vai ser gestáltico, não linear, simultâneo, vai ser difuso, está ligado ao feminino, tá? Vai estar ligado ao espaço, como nós vimos aqui embaixo, os dois se assemelham, né? Espacial e espaço, vai ser intuitivo, irracional e vai estar ligado à experiência. Esse aqui é o nosso lado direito do cérebro. O desenvolvimento do cérebro da criança e as diferentes formas de aprendizagem. Conforme vemos aqui, como o cérebro aprende? Primeiramente tem dois tipos, por meio da atenção e por meio da experiência. Da atenção, ele vai estar ligado principalmente à questão da memória, tá? E posteriormente à questão do próprio estímulo. A experiência, por sua vez, vai estar ligada à questão da repetição e também à questão do sono, alimentação e a emoção, tá? Então, tudo isso vai favorecer na questão da aquisição do conhecimento da criança. Ou seja, atenção ligada à memória e a estímulos, experiência ligada à repetição, ao sono, à alimentação e à emoção. Eu proponho para vocês uma atividade de aprendizagem. Depois de terem assistido a esta videoaula e de terem anotado o conteúdo apresentado, responda as questões abaixo a saber. Questão número 1. Quais são os elementos da comunicação humana? Apresente-os bem como suas definições. Questão 2. Quais são as funções da linguagem? Descreva-as. Questão 3. O que é a neurolinguística? Questão 4. Defina o conceito de cognição. Questão 5. Apresente o conceito e as características do cognitivismo. Questão 6. Sobre o cognitivismo, apresente a visão de Piaget e de Vygotsky sobre tal teoria. Questão 7. Apresente o conceito e características do conexionismo. Questão 8. Em relação ao processo de aquisição do conhecimento, como o behaviorismo avalia tal ação? Questão 9. Como a perspectiva mentalista se apresenta, especialmente ligada ao processo do conexionismo? E, por fim, a questão 10. Para você, por que foi importante estudar a disciplina de psicolinguística? Relate sua experiência e conhecimento adquirido. Chegamos ao fim de mais uma videoaula. Entendo que essa disciplina não é algo que se aprende tão facilmente, visto que estamos falando sobre o cérebro e sua relação com a aquisição da linguagem. A análise e estudo do cérebro ainda é percebida como um mistério para muitos estudiosos. Peço, por gentileza, que leiam e releiam o caderno didático, para facilitar na aprendizagem do conteúdo. Se dúvidas surgirem, as sanarei nos fóruns de discussões pertencentes a cada videoaula. Assim, estarei à disposição de vocês no ambiente de aprendizagem, para possíveis dúvidas e orientações. As propostas de trabalho também estarão expostas no AVA. Espero que tenham gostado e aprendido o quão maravilhoso e produtivo se trata a disciplina de psicolinguística, principalmente quanto a trazer em seu interior, em sua essência, a interdisciplinaridade, isto é, a psicologia e a linguística. Bons estudos a todos, agradeço pela atenção, paciência e determinação. Um forte abraço, que Deus os abençoe. Desejo sucesso durante o curso. No que precisarem, podem contar comigo. Até mais. Tchau.